Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar dos mártires, porque muita gente confunde. No livro de Apocalipse fala de pessoas que vão morrer por causa de Cristo. E muitas pessoas entendem que é a igreja. Mas ao longo desse curso eu tenho mostrado para vocês que na verdade a igreja não está mais na terra, ela foi arrebatada. Então eu quero começar fazendo a seguinte pergunta retórica: quem são os mártires da tribulação? E eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, vai haver muita gente morrendo na grande tribulação. Muitos, eu diria que a grande maioria. E quem são estas pessoas? Eu quero dizer que são pessoas que se convertem na grande tribulação. Muitas pessoas que são gentios, por exemplo, não serão arrebatados. Ou porque não creem em Jesus, ou porque não estão vivendo de acordo com a palavra, não vão ser arrebatados. Eles vão entrar na grande tribulação e terão uma oportunidade, em função de tudo aquilo que eles já conhecem e também do testemunho dos 144 mil judeus, das duas testemunhas, de reconhecer Cristo como Messias, se arrepender dos seus pecados e se converterem. Então, esses mártires, parte deles serão gentios, mas parte deles também são judeus. A segunda pergunta retórica que eu faço, pergunta retórica é uma pergunta que pressupõe uma resposta meio que óbvia, tá? Quando eles serão provados? Então, dentro do livro de Apocalipse, gente, nós temos 3 divisões. Isso aqui é muito importante você ter em mente. Apocalipse 1,19 fala que escreve as coisas que viste. As coisas que viste fala do quê? Da visão que João teve do Cristo glorificado, no capítulo 1. As coisas que são a era da igreja, são os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e, portanto, são aquelas 7 igrejas de Apocalipse, que tanto se referem a igrejas locais da época, como também a 7 fases da igreja de Cristo. E, para mim, tanto Filadélfia quanto Laodiceia são as igrejas que fazem parte do tempo do arrebatamento, tá? Mas aí ele fala as coisas que virão depois dessas. Isso é o tempo futuro, que é a tribulação e tudo que vem depois disso, que vai do capítulo 4 de Apocalipse até o 22. Capítulo 4 é o arrebatamento. Agora, a pergunta que eu fiz é: quando eles vão ser martirizados ou provados? No capítulo 6. E, portanto, isso está dentro já da grande tribulação e depois do arrebatamento. O arrebatamento acontece no capítulo 4, versículo 1, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Aquilo é o arrebatamento. A terceira pergunta que é necessário fazer: por que eles serão provados? Por que eles vão ser provados ali? Tá bom? A resposta para isso, gente, está em Romanos capítulo 11. É importante você ler o capítulo todo, mas eu vou ler 2 versículos. Romanos 11, 25 e 26 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades.
Bom, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando para os cristãos na igreja de Roma. Muitos eram gentios, mas tinham judeus também. Então, os gentios começaram a sentir que agora eles estavam, né, por cima da carne seca e que Deus já não estava mais tratando com os judeus. E aí o apóstolo Paulo ele deixa claro que não, o fato dos gentios terem se convertido, crido em Jesus, veio por conta do endurecimento do coração do povo judeu. Então ele diz, eu não quero que vocês ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, para que vocês não fiquem, né, se achando. Eu quero que vocês saibam que veio endurecimento em parte a Israel, em parte porque toda a igreja primitiva, todos os apóstolos eram judeus, então nem todos ficaram duros, mas uma grande parte sim. Até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. O que ele está dizendo? Que Deus não deixou de tratar com o povo de Israel. Que Deus vai converter o povo de Israel, sim. Até quando? Até quando se completar o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, irmãos, na terra, ele termina no final dos 7 anos da tribulação. Porque no final dos 7 anos, desce o Senhor Jesus no Armagedon, julga as nações e começa o milênio. A era milenar de Cristo, gentio não tem vez, não terá mais gentios ali. Ali todos que entrarem no milênio serão convertidos. Entendeu? Então é importante a gente entender que Deus permitiu o endurecimento em parte para que houvesse, né, a conversão dos gentios, mas há uma promessa aqui, que ele vai tratar com Israel e que o povo judeu vai se converter. Mas isso vai acontecer até o final da plenitude dos gentios, que é no final da tribulação. Então, por que de fato Deus está permitindo que o povo de Israel passe pela tribulação? Porque é ali que eles vão se converter. Ali, quando terminar o período dos gentios, a plenitude dos gentios, Deus prometeu que todo Israel será salvo. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre o endurecimento de Israel. É em parte. Significa que alguns creram e outros não. Até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, até o final do período da tribulação. A plenitude, a palavra plenitude é quando o copo fica completamente cheio, ou seja, quando os dias dos gentios dominarem sobre a terra acabaram. Isso vai acabar no final dos 7 anos da tribulação. Isso significa que até chegar lá, toda a nação de Israel será santa. Esta é a última semana de Daniel, lá do capítulo 9, de 24 a 27. As 69 primeiras disseram respeito a judeus, a 70ª também. Ah, pastor, mas vai haver gentios? Claro que vai, porque enquanto existe a pregação do evangelho, existe a oportunidade, tá bom? Então, para que existe esse tempo? É uma prova para os judeus que vão se converter. E para os gentios, é uma prova que vai levar alguns à conversão e outros não, mesmo que para isso seja necessário morrer. Agora, qual é a intensidade do martírio? Gente, durante a grande tribulação, o martírio será constante. E vai ser comum para todo mundo. As pessoas todo dia vão ouvir falar de pessoas que estão morrendo. Lá em Apocalipse 12, 11, o texto diz assim: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está falando, quem são estes que estão com vestes brancas diante do trono? Eles são aqueles que vieram da grande tribulação, isso é lá atrás, né? E aqui eles enfrentam o anticristo e eles dão testemunho e venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho mesmo em face à morte. Não amaram a própria vida e muitos vão morrer mesmo. Lá em Zacarias 13, 8 e 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata.
e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela me dirá: o Senhor é meu Deus. Vejam que coisa, o texto de Apocalipse 3:10 está falando no geral, né? Está falando até para os gentios. Eu creio que Zacarias 13:8-9 está falando primariamente para Israel, mas ele fala de toda a terra. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados. Ou seja, então, os mártires aqui incluem tanto judeus quanto gentios. E eu quero dar um dado aqui para vocês. No Holocausto, 1/3 dos judeus morreram. Na época, os judeus tinham 20 milhões de judeus no mundo. Morreram mais de 6 milhões, aproximadamente 1/3. Só que na grande tribulação é ao contrário. Só sobrará 1/3. Isso significa que 2/3 morrerão, crendo em Yeshua como o Mashiach, crendo em Jesus como o Messias. Eles serão martirizados. Então, na minha opinião, estes aqui envolvem tanto judeus quanto os gentios. Quem são os mártires da grande tribulação? São judeus e são gentios. Amém? Queridos, nós estamos aprofundando e cada um dos personagens deste módulo vai ser extraordinário. Não perca, estuda, releie, porque você vai sair craque aqui, sabendo tudo sobre o final dos tempos. Deus te abençoe, até a próxima aula.